Inscrito ainda no canal, vou pedir para você se inscrever para não perder os próximos vídeos e também curtir o vídeo para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E bom, aqui sobre o fundo HGCR11, o valor de mercado dele aqui R$ 105,48 por cota, o valor patrimonial aqui por cota de R$ 102,52, o valor de mercado do fundo aqui de 1,5 bilhão, mais ou menos, tá? São 64.487 cotistas, já comenta para mim aí se você é um cotista desse fundo. A liquidez em bolsa aqui no mês foi de 42 milhões de reais. O último rendimento aqui foi de R$ 1,20, o que dá um dividend yield na casa dos 13,7%. O retorno do mês aqui, a cota ajustada, tá, foi de 0,6%. 95,9% do patrimônio líquido desse fundo está alocado nos ativos-alvo e o LTV médio aqui ponderado está em 49,3%. Bom, então aqui o comentário do gestor, tá? Então no dia 14 de julho eles pagaram aí aos cotistas em 30 de junho o valor de R$ 1,20 por cota, referente aos rendimentos de junho. Durante o mês, a cota em bolsa ajustada por rendimentos apresentou variação de 0,6% versus 1% do CDI e 0,9% negativos aqui do IFIX. E a variação nos últimos 12 meses foi de 14,3% versus 8,7% do CDI e 1,5% do IFIX. Já a cota patrimonial ajustada por rendimentos aqui apresentou uma variação de 1,1%, 111,6% do CDI no mês, tá? E em 12 meses a variação foi de 11,7%, 134,2% do CDI. No mês de junho, o volume de negociação do fundo em bolsa foi de 42 milhões de reais, versus 43 milhões aqui em maio. O volume médio diário aqui de 2 milhões de reais, então um fundo bem tranquilo de você entrar ou sair, montar a posição tranquilamente ao dia. Ainda ao final do mês, o número de investidores aumentou para 64.487 versus 63.337 ao final de maio de 2022, melhorando seus indicadores mês a mês. Bom, e aqui as finanças do fundo, né? O fundo apresentou resultado de 15 milhões de reais aqui, mais ou menos R$1,09 por cota, e ao final de junho eles detinham aqui 8,2 milhões de reais, ou 56 centavos por cota, de resultados acumulados em semestres anteriores e ainda não distribuídos. Além desse resultado acumulado em semestres anteriores, o fundo encerrou o mês com volume aproximado de 24 milhões de reais, mais ou menos 1,65 por cota, e inflação acruada nos CRIs indexados ao IPCA, principalmente, que ainda não virou resultado caixa, tá? Então, tem alguns CRIs aí que tem essa inflação acumulada dentro deles, mas que não virou resultado caixa ainda, então é por isso que o fundo nem pode distribuir isso ainda. O resultado no mês foi positivamente impactado pelo resgate antecipado facultativo total do CRI Estácio, que gerou um lucro não recorrente aqui de R$ 465 mil, em contrapartida foi negativamente impactado em R$ 267 mil por prejuízos realizados na venda de cotas de fundos imobiliários. Então, ainda que o fundo tenha distribuído no mês rendimentos em valor superior ao resultado, então eles distribuíram R$ 1,20 por cota versus R$ 1,09 aqui de resultado, eles encerraram o primeiro semestre tendo distribuído 99,2% do resultado do período, então eles distribuíram um volume aqui ainda dentro do resultado que o fundo teve no semestre. E aqui o fundo seguiu o movimento observado nos últimos meses e mais uma vez subiu seu patamar de distribuição de rendimentos para R$ 1,20 por cota versus R$ 1,15 por cota em maio, equivalente a um dividend yield anualizado de 14,1% em relação à cota patrimonial no encerramento de junho. No mês de julho, a gestão buscará definir um novo patamar de distribuição que, na visão da gestão aqui, seja sustentável ao longo de todo o segundo semestre, independentemente de eventual deflação de curto prazo ou do cenário de aceleração da taxa Selic. E aqui eles continuam o comentário, né, que o fundo, que possui uma parcela relevante aqui da sua carteira exposta a operações indexadas ao CDI, tem se beneficiado com o aumento da Selic e deve continuar se beneficiando desse ciclo, seja pelo aumento adicional esperado para a Selic, seja pela contínua reciclagem da carteira para operações com maior carrego, como, por exemplo, em dezembro de 21, a parcela indexada ao CDI possui a taxa média de aquisição de CDI mais 2,8% ao ano, e hoje esse valor está próximo de CDI mais 3,5% ao ano. No mesmo período, a parcela do CRIs indexada a IPCA se manteve próxima a IPCA mais 7,2% ao ano, mas com uma melhora aí no perfil das operações. Então, esse fundo tem um foco maior em CDI, apesar disso, e apesar do CDI ter aumentado aí nos últimos tempos,
eles ainda assim conseguiram aumentar essa parcela indexada ao CDI aqui para CDI mais 3,5% ao ano, então eles conseguiram aumentar o spread da carteira que eles têm aqui. E aqui eles continuam que, diferentemente de grande parte do ano de 2021, eles estão animados com o mercado de CRIs e enxergam o momento atual como propício para novos investimentos na medida em que o nível de competição está menor e as condições das operações estão mais interessantes. Eles intensificaram ao longo do primeiro semestre o trabalho de originação e aquisição de novas operações, de forma que apenas nos 4 primeiros meses do ano já adquiriram mais operações do que foi feito ao longo de 2021 inteiro. Do lado da originação, nos 6 primeiros meses aqui, eles analisaram cerca de 80 oportunidades de investimento, mais de 60% aqui em relação ao ano passado. E aqui, por fim, eles esclarecem que o fundo não possui na carteira nenhum tipo de alavancagem e não pretende realizar operações compromissadas no curto prazo. Isso é bom porque a gente sabe que o fundo não tem essas dívidas, digamos assim. Então, o fundo, tudo que ele está distribuindo, o que ele está tendo de resultado, ele está tendo de uma forma bem pé no chão, digamos assim. Com a carteira aqui do fundo, durante o mês foi realizada a movimentação total entre compras e vendas na ordem de 143 milhões de reais aqui, sendo que a alocação líquida total foi de aproximadamente 104 milhões, de forma que o fundo encerrou o mês com 95,9% do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo versus 88,9% em maio. Do pipeline previsto na última emissão, fica faltando a liquidação de apenas 2 operações que deve ocorrer ao longo do mês de julho. Finalizadas essas liquidações, os recursos da última emissão vão ter sido alocados aí em 8 diferentes operações, parte indexada ao CDI mais 4,5% ao ano e parte indexada ao IPCA mais 7,3% ao ano, somando aproximadamente 270 milhões de reais. E aqui, na visão da gestão, o mercado continua oferecendo boas oportunidades de aquisição de operações de excelente qualidade de crédito, com taxas e condições relevantemente melhores do que observado há pouco tempo, e eles vão continuar buscando aproveitar esse momento para melhorar o carrego do fundo, sempre mantendo a qualidade de crédito. Atualmente, eles têm um volume superior a 500 milhões de reais em operações de estágio avançado de pipeline, indexadas na média CDI mais 4,10% e IPCA mais 7,8%. Bom, e como que foi a composição do resultado aqui do fundo em junho de 2022? Então, foram 17 milhões de reais aqui de receitas recorrentes, CRIs 14 milhões, quase 15, e fundos imobiliários 2 milhões 200. Receitas não recorrentes aqui, eles tiveram, na verdade, uma despesa, tá? Com operações de fundos imobiliários, renda fixa 1 milhão de reais aqui, mais ou menos. Total de receitas de quase 18 milhões de reais, as despesas operacionais aqui na ordem de 1 milhão 900 mil reais, que foi o total de despesas. Teve um resultado bruto aqui de 15 milhões, quase 16 milhões de reais, um resultado líquido aqui de 15 milhões, e os rendimentos anunciados foram na ordem de 17 milhões de reais para 14 milhões de cotas, deu aquele R$ 1,20 por cota. Bom, aqui a gente tem a composição do patrimônio líquido do fundo, então em CRIs eles têm 1 bilhão 200 milhões de reais, 236 milhões de reais em fundos imobiliários, 61 milhões de reais em renda fixa, um patrimônio líquido aqui de 1 bilhão 504 milhões. Para a quantidade de cotas aqui de 14 milhões, você tem uma cota patrimonial de R$ 102,52. A carteira aqui é alocação histórica em ativos-alvo, tá? Então CDI mais, inflação mais. A gente vê que tem relativamente aqui um equilíbrio, tá? Entre inflação mais e CDI mais, agora em junho de 2022, e ela se mantém aí mais ou menos em 50-50 aqui, desde julho de 2021. Bom, aqui a gente tem a diversificação por securitizadora, então a Planeta Sec com 20%, OPEA Sec 26%, 1% aqui a Forte, 13% a True, 10% a Vitasec, VirgoSec 22% e aqui a VertSec com 7%. A exposição setorial aqui por percentual dos CRIs, então 20% residencial, 36% logística, 6% hotel, 37% varejo e 1% educacional. Então, tem uma diversificação boa aqui na exposição setorial dos CRIs desse fundo. Então, a gente vê as garantias reais aqui, também tem uma diversificação interessante por geografia, tá? São vários estados diferentes aqui, mas, como a gente pode ver, tem uma concentração aqui, mais da metade fica em São Paulo e região metropolitana. Bom, os LTVs aqui, então, a gente sabe que o LTV quanto menor, melhor, tá? Então, 85%, 2,4% dos CRIs do fundo, 60 a 80, 29%, 40 a 60, 38,6%, 20 a 40, 23,1% e 0 a 20%.
6,8% aqui da carteira do fundo, e a taxa por indexador IPCA mais 7,2, 52,7% dos CRIs do fundo, CDI mais 3,5, 46,6% da carteira do fundo, e GPM mais 8,4, 0,7% da carteira do fundo. Aqui a duration do HGCR, então, 4,3, tá? Os CRIs de inflação aqui 4,95, enquanto que o CRI CDI 3,56 anos. Para finalizar o vídeo aqui, a gente vai dar uma olhada nas movimentações de junho do fundo, tá? Então, eles adquiriram 48 milhões de reais aqui do CRI Ford, uma taxa de CDI mais 5% ao ano. Esse CRI possui 18 meses de prazo e como garantias a alienação fiduciária de 75% da fração ideal de um terreno localizado às margens da rodovia Anchieta, na Grande São Paulo, onde eles vão construir um novo complexo logístico de alto padrão e um fundo de juros, tá? O terreno foi avaliado em aproximadamente 401 milhões de reais, resultando em um LTV aqui de 12,4% para a operação. Então, eles emprestaram 48 milhões de reais para um terreno aí de garantia de 401 milhões de reais. Também adquiriram aí 40 milhões de reais aqui do CRI Cota, uma taxa IPCA mais 7,75% ao ano. Esse CRI possui como garantia a alienação fiduciária de 4 lajes do Cota Corporate, um empreendimento padrão AAA aqui, localizado na região da Chucre-Zaidan, em São Paulo, um LTV de aproximadamente 50%. Também a cessão fiduciária dos recebíveis provenientes da locação do empreendimento, um fundo de reserva de 3 PMTs aqui e o aval dos sócios da devedora. Além disso, o CRI possui outros dispositivos que mitigam o risco da operação, como preferência, restrição e novas alavancagens pelo devedor, cross-default, entre outros. Adquiriram aqui 25 milhões de reais do CRI Açaí a uma taxa IPCA mais 6,75% ao ano. O CRI possui 12 anos de prazo e como lastro contratos de locação atípicos, cujo locatário é o Açaí. Como garantia aqui, o CRI possui a alienação fiduciária de cotas do fundo imobiliário aqui Barzel Retail, um LTV de 63%, proprietário direto das lojas alvo da operação. Também um aumento de 10 milhões de reais aqui na posição do CRI GTLG GTIS a uma taxa de IPCA mais 5,93% ao ano via mercado secundário. O CRI já faz parte da carteira do fundo, eles só adicionaram aqui 10 milhões de reais para a carteira. Também o resgate antecipado integral do CRI Estácio, volume de 15 milhões de reais aqui. A operação possui a taxa de CDI mais 1,5% ao ano, foi adquirida pelo fundo em setembro de 2019, gerou um lucro de R$ 465 mil reais no resgate devido ao pagamento de prêmio pelo devedor. Esses recursos aí da liquidação do CRI vão ser utilizados para comprar operações em pipeline com carrego mais atraente. Aquisição de 10 milhões de reais aqui em cotas do fundo imobiliário URPR11 por meio da subscrição da sexta emissão de cotas ao valor de R$ 102,50 por cota. Essa posição encontra-se atualmente quase que completamente aqui, 97% encerrada por meio de operação de short no mercado, sendo que a operação será de fato encerrada e o lucro auferido pelo fundo quando os recibos subscritos na oferta virarem cotas negociadas em bolsa durante o mês de setembro. E por fim, aqui a venda de 4,3 milhões de reais em cotas de fundos imobiliários. Essas aqui geraram prejuízo de aproximadamente 267 mil reais. E bom, esse foi o vídeo de hoje sobre a HGCR11, o fundo da CSHG. Espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos vídeos. Também compartilha com aquele seu amigo ou amiga que tem interesse nesse tipo de assunto. Vou deixar nessa tela final aqui o último vídeo que a gente publicou aqui no canal para você continuar assistindo esse tipo de conteúdo. Então, é isso por hoje. Eu te vejo no próximo. Tchau!